para o treino 2016-2018. Boa noite a todos. Queria saudar, em nome do Poder Judiciário, o doutor Maurício Madeu, titular da 4ª Vara do Trabalho de São Gonçalo e diretor do Fórum Trabalhista, e que sempre atendeu ao OAB com muito carinho e muita presteza. Isso não é nenhuma bajulação pela sua presença, mas é um testemunho do que acontece da advocacia com o Judiciário do Trabalho. Gostaria de saudar a vice-presidente, prefeita, Maria Ângela, representando aqui o Poder Executivo, saudar o doutor Luciano Bandeira, representando a direção da seccional da Ordem dos Advogados, e nesse momento, inclusive, aproveitar e ficar muito satisfeito com o anúncio que aqui foi feito. Isso é uma culminância de uma luta que se travou ao longo dos anos, inclusive, Luciano, lembrando que no Colégio de Presidentes de Itaipava nós já discutimos o modelo de transporte a ser implementado nas subseções. E, finalmente, depois de tantas lutas, o Enzo acaba sendo brindado e, obviamente, a advocacia de São Gonçalo com o tão esperado transporte e muito bem colocado. A localização do Fórum Regional do Alcântara traz transtornos imensos, né, àqueles colegas que hoje não têm a possibilidade de ter o seu veículo para fazer esse transporte, esse deslocamento entre os mais diversos fóruns que nós temos na cidade. A seccional está de parabéns pelo anúncio aqui hoje feito pelo Luciano. E saudar o Toninho, né, permita assim chamar, porque o Toninho já é da velha guarda da luta, né, da Ordem dos Advogados, e em seu nome saudar os demais presidentes de subseção aqui presentes. Gostaria até de fazer um registro especial do Josivaldo, que foi um parceiro e testemunha de toda a luta que vem se desempenhando na Ordem dos Advogados. E, por último, o doutor Reliano Enzo, em seu nome, saudar toda a advocacia de São Gonçalo. Bom, no dia de hoje, o Enzo teve, inclusive, a deferência de ir ao meu escritório, fazer o convite e declarar naquela oportunidade que eu poderia aqui fazer uma mini prestação de contas. Eu tomei a liberdade de escrever aqui alguma coisa para colocar daquilo que nós conseguimos em as nossas duas gestões, né? Deixando claro que Luciano, Enzo e os demais advogados, eu penso e sempre venho defendendo que a Ordem dos Advogados deve mudar os seus instrumentos, no sentido de limitar o número de mandatos de presidentes de subseção. Acho equivocado e vai na contramão da tradição histórica da Ordem dos Advogados essa eternização. Então, coerente com o que eu sempre defendi, ao final do meu segundo mandato, não disputei uma reeleição. Alguns até acreditavam que era uma limitação estatutária. Não há limite, mas por entender, né, que 2 mandatos penso ser suficiente, né, para que você dê continuidade, até porque entendo, e eu sempre coloquei, que nós somos efêmeros. A nossa instituição ficará para sempre e nós devemos lutar para fortalecê-la. A advocacia, mais do que nunca, precisa desse fortalecimento. Durante esses 6 anos, na verdade, eu fiquei na direção da OAB durante 9 anos, os 3 primeiros anos como vice-presidente, do Dr. Luiz Alberto, e 2 mandatos na condição de presidente. Nós criamos, hoje nós temos aqui os nossos companheiros aqui à nossa direita, compondo o Conselho da Administração. Esse conselho foi criado em nosso segundo mandato, no término do primeiro para o segundo mandato. São Gonçalo até então possuía tão somente uma diretoria executiva. E como nós já havíamos atingido todos os requisitos necessários à composição do conselho, nós encaminhamos então
a diretoria da seccional, o nosso pleito e fomos atendidos. Então nós temos hoje um conselho composto por 58 advogados, os 5 membros da diretoria executiva, mais 53 colegas, que são eleitos, né? Não são nomeados pelo presidente, mas fazem parte de uma chapa que é eleita na disputa do processo eleitoral. Realizamos contrato de prestação de serviço com as nossas máquinas de fotocópia, que penso que hoje atende de maneira satisfatória a advocacia, diferente da realidade que nós encontramos, né, quando tínhamos equipamentos que eram profundamente obsoletos e que viviam apresentando problemas. Então nós conseguimos, através de um contrato celebrado com uma empresa, onde nós não temos propriedade sobre o maquinário, mas nesse contrato nós temos inclusive a possibilidade de pedir substituição de máquinas que já não estão funcionando há contento. E, diante disso, inclusive, Enzo, a possibilidade de arrecadação para que a subseção possa implementar aquelas mudanças que são necessárias, que implicam, inclusive, em gasto, né? E aí faz com que a subseção tenha a possibilidade de ter recursos próprios para poder fazer essa implementação. Junto a isso, e é claro, combinado com a seccional, naquele projeto de OAB século XXI, nós modernizamos todas as nossas salas, hoje somos 4 salas, na Justiça do Trabalho, no Fórum de Santa Catarina, no Fórum da Justiça Federal e no Alcântara. As salas hoje são modernas dentro de um princípio de atendimento à categoria, com acesso à internet, computadores modernos. Ué. Solicitamos, junto à presidência do Tribunal Regional do Trabalho, à ocasião, o Dr. Carlos Alberto Drummond, a quem eu gostaria de render homenagem, por ser foi muito solícito com a 8ª subseção, quando nós tínhamos uma sala, se é que poderíamos chamar aquilo de sala, parecia um puxadinho ali no prédio da Justiça do Trabalho, que não atendia a advocacia. E em audiência com o Dr. Carlos Alberto, solicitamos que aquela sala que era destinada à segurança da Justiça do Trabalho fosse destinada aos advogados. Imediatamente nós fomos atendidos. 2 dias depois, aquela sala já estava disponibilizada, restabelecendo a dignidade ao advogado que milita no Judiciário do Trabalho. Assim como nos atendeu no pleito de permitir que a 8ª subseção da Ordem dos Advogados, que é o que me parece é a única que pode fazer fotocópia na sala da Justiça do Trabalho, porque uma empresa que explorava esse tipo de serviço, ela não tinha interesse nas subseções, e essa realidade não era apenas em São Gonçalo, porque você via o funcionário daquela empresa chegar às 11 horas da manhã, sair meio-dia para almoçar, sexta-feira, principalmente, 4h30, já estava indo embora, fazendo com que o advogado tivesse que se deslocar para fora do prédio do Judiciário do Trabalho para promover fotocópia de peças de processo. Então, naquela oportunidade, solicitei ao presidente do tribunal e ele, mais uma vez, nos atendeu. E hoje, São Gonçalo, né, a sala da Ordem dos Advogados realiza fotocópias dentro de nossa sala. Inclusive, fiz esse comunicado até mesmo ao Josivaldo, né, para que também fizesse esse tipo de requerimento, para que Itaboraí também pudesse, né, prestar esse tipo de serviço à advocacia. Criamos a sala do peticionamento eletrônico, diante da realidade, né, que hoje nós vivemos, onde os processos são todos eletrônicos, e óbvio que isso trouxe uma dificuldade e ainda traz dificuldades da advocacia, mas temos hoje na sala da Ordem dos Advogados uma sala que outrora foi uma sala de aula, e nós transformamos uma sala de peticionamento lá com 8 computadores para que os advogados possam viabilizar a transmissão dos seus processos e petições de forma eletrônica. A aprovação de uma lei, e eu gostaria de citar aqui o vereador Marlos, que foi o autor desse projeto de lei, quando nós fizemos uma solicitação a ele para que apresentasse na Câmara de Vereadores um projeto de lei
isentando os escritórios de advocacia de São Gonçalo do pagamento do alvará de localização. Até porque, como nós fazíamos uma crítica contundente à prática que foi desenvolvida na gestão do executivo anterior, quando fez aquela cessão, aquela doação da Praça do Alcântara para a iniciativa privada, a advocacia em São Gonçalo passou a sofrer uma fiscalização muito tenaz. E, por iniciativa do vereador Marlos, essa lei foi apresentada e aprovada pela Câmara dos Vereadores por unanimidade. Então, hoje, no município de São Gonçalo, os advogados estão isentos do pagamento do alvará de localização. E isso foi uma conquista da advocacia. Reformamos a sede da subseção. Me parece que ela hoje está muito mais adequada à realidade da subseção, onde nós temos cerca de 3 mil advogados aqui na subseção de São Gonçalo. E aquela sede, na verdade, da forma como estava, ela não refletia a necessidade de nossa categoria. Penso que hoje, apesar de algumas iniciativas precisam ainda ser feitas, inclusive cheguei a colocar para o Dr. Renzo, nós precisamos resolver a questão da acessibilidade, né? Porque o nosso auditório está localizado no 2º andar. O próprio acesso à sede, né, cria dificuldades àqueles que têm problemas de acessibilidade. Então precisamos resolver essa situação. Eu lembro que quando, instado por um colega advogado fazendo críticas ao prédio da Justiça do Trabalho antes de colocar aquele elevador, que nós tínhamos que tomar providências. E eu respondi até ao colega: nós não temos condições morais de fazê-lo, porque nós não resolvemos o problema em nossa própria casa. Penso que já é a hora de fazê-lo. Criamos, né, como forma de divulgação do jornal da subseção, e o Luciano colocou aqui a questão da prerrogativa. Essa questão para nós também, Luciano, sempre foi muito cara. Inclusive, eu hoje tenho um impedimento na Justiça do Trabalho contra a juíza titular da 6ª Vara do Trabalho, na ocasião titular da 1ª Vara do Trabalho. Essa juíza, ela é recorrente na prática de designar a audiência para 10 horas e chegar no fórum às 11h30, meio-dia. Conversei com ela no seu gabinete, dizendo que aquele procedimento não era correto, porque os advogados ficavam um bom tempo esperando para realizar a audiência. E naquela oportunidade ela me declarou que inclusive daria uma solução, porque a sua filha entraria em férias. E aí eu até ponderei, mas as férias da sua filha no máximo são 30 dias. E depois? E nem com férias nada aconteceu. Diante disso, encaminhei, enquanto presidente da subseção, à Corregedoria do Tribunal, uma representação. E na primeira oportunidade, essa juíza se declarou impedida comigo, não conseguindo entender, né, o advogado e o presidente da subseção. Paciência, são ônus, né, que você assume no exercício da sua atividade profissional, e não me arrependo de tê-lo adotado. Representamos contra o juiz, então titular da 1ª Vara Civil de São Gonçalo, o Jorge Jansen, né, e os colegas que militam na Justiça Estadual sabem bem, né, da atitude daquele juiz, que culminou com agressão verbal a um colega advogado aos palavrões. E nós fomos compelidos a representar contra esse juiz junto ao Conselho Nacional de Justiça. Representamos contra a diretora do Fórum Regional do Alcântara pela adoção daquele processo que é constrangedor ao advogado, de termos que ser submetidos àquela revista absurda, de você ter que tirar celular, chave, e somos comparados a pessoas que transgridem a legislação. E nós não podemos ter tratamento distinto dos demais membros do Poder Judiciário. E, no entanto, não é essa a realidade que você vivencia. Hoje mesmo, em particular, estive lá naquele fórum e, mais uma vez, você tem que tirar a chave. Pouco adianta você apresentar a sua carteira de advogado. Você tem que se submeter a essa revista constrangedora e, mais ainda, você tem que botar a mão sobre o seu relógio quando apita aquele detector de metais. Representamos da mesma forma
contra o juiz diretor da Justiça Federal junto ao CNJ. E lá, inclusive, quando eu terminei o meu mandato, nós havíamos obtido uma liminar no sentido de coibir que os advogados sofressem aquela medida constrangedora. Então, penso que a questão da prerrogativa, nós cuidamos com muito carinho, inclusive tendo em algumas oportunidades, até comparecido à delegacia, para acompanhar colegas que tiveram intercações no ingresso de fórum aqui em São Gonçalo. Apoiamos a iniciativa do Ministério Público quando ingressou com uma ação civil pública em face do município de São Gonçalo, pelo que eu já coloquei aqui anteriormente, aquela doação que foi feita da Praça do Alcântara, né? Eu digo doação porque ninguém vai acreditar que aquilo custou 150 mil reais, que é o que consta no contrato, né? Onde uma luva de uma empresa naquelas cercanias não sai por menos de 300 mil reais. Realizamos algumas ações sociais, festas comemorativas do mês do advogado e ao final do ano, né, no recesso, realizamos palestras e cursos para que o advogado pudesse estar sintonizado com as mudanças que se avizinhavam e hoje já são realidade, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. E, por último, eu gostaria de colocar que, Enzo, com muita austeridade, apesar de termos feito algumas aquisições, como, por exemplo, a substituição da aparelhagem de som do nosso auditório, reforma de mobiliário, as nossas próprias expensas, nós, ao encerrar o nosso mandato, transferimos, apesar de alguns conselhos, mas eu disse que não sairia pela porta dos fundos, transferimos um caixa para que o Dr. Enzo pudesse iniciar a sua administração com cerca de 100 mil reais. Essa é uma realidade que algumas pessoas até já me abordaram duvidando, mas eu tenho a cópia dos extratos bancários. E gostaria de fazer aqui uma citação de parceria que nós tivemos aqui, e foi uma grande perda para o município de São Gonçalo, quando o Coronel Salema, né, que mudou a face do 7º Batalhão de Polícia Militar, que eu até tive a oportunidade de colocar para ele. Aquele 7º Batalhão, ele era tratado pela população que, se fechasse o portão, viraria um presídio. E o Salema conseguiu implementar toda a mudança em relação ao 7º Batalhão, e a OAB, inclusive, realizou algumas parcerias com o 7º Batalhão, na pessoa do Coronel Salema, que eu gostaria de homenageá-lo aqui hoje, que apesar de estar comandando o batalhão em Niterói, você ainda continua aqui ligado às questões de São Gonçalo. E gostaria, Luciano, de não acusando a executiva, até porque foi um ato do Conselho, os grandes problemas que a advocacia vivencia com o Poder Judiciário. E isso se traduz numa situação em que aí vem a minha crítica ao Conselho da Ordem dos Advogados, que se dobrou a uma pressão de um ministro do STF para que ele pudesse dar como presente a indicação de sua filha para o 5º Constitucional. Hoje, essa senhora é uma desembargadora que não representa a advocacia na sua plenitude. Lamentavelmente, a Ordem dos Advogados, no Conselho da Seccional, se dobrou a esse tipo de pressão e ela foi indicada, já tudo arranjada com o governador, e pasmem, hoje tem uma homenagem, uma condecoração do presidente da Alerj pelos relevantes serviços prestados a Poder Judiciário. Isso é uma realidade. Eu já vi na rede social alguns colegas até questionando se aquilo era uma piada, né? Infelizmente não é uma piada, é uma dura realidade. E aí eu coloquei para o Enzo, quando nós estamos fora da máquina administrativa e até mesmo na oposição, acreditamos que é possível uma série de soluções. E verificamos, Enzo, que no dia a dia os problemas são imensos. E mais, os problemas não são apenas de São Gonçalo.
e eu já tive a oportunidade de colocar para o Enzo, existe um conselho de presidentes, um chamado colégio de presidentes, onde hoje são 63, né, Luciano? Até então eram 61, nós nos reunimos, né? E cada um coloca lá as suas agruras, as suas problemáticas. E nós observamos que os problemas dos colegas de outras comarcas não são menores ou diferentes dos nossos problemas. Alguns até com problemas de ordem muito superior, de não ter sequer juiz na comarca para cuidar dos processos. E aí, Luciano, uma solicitação em nome da advocacia que a seccional do Rio de Janeiro, junto ao Conselho Federal, tome uma iniciativa no sentido de fazer com que a relação, principalmente com o Judiciário Estadual, modifique no sentido de fazer com que o advogado seja respeitado, que o jurisdicionado tenha, né, a aplicação da legislação na sua verdadeira plenitude para que haja justiça nesse país. No mais, Enzo, gostaria de desejar êxito, isso é com a maior sinceridade, nos seus 3 anos de mandato. Qualquer conquista, como agora o Luciano anunciou, é uma conquista que é extensiva a toda a categoria. Tá? Então, boa sorte a essa sua administração.